Sejam todos bem-vindos ao Teologia com Açaí. Eu sou o Lucas Delano. E eu sou o Rafael Sovano. E está começando mais um podcast. Roda a vinheta! E hoje, no nosso podcast, a gente tem a honra e o prazer de receber o nosso querido amigo e irmão Elber. O Elber, ele caminha conosco lá na comunidade cristã de Belém, e a gente queria abrir esse primeiro momento para você se apresentar, Elber, para o nosso público, falar um pouquinho quem é você. Ok, obrigado, Rafael. Obrigado, Lucas. Então, eu sou Elber Siqueira, né? Eu sou bisneto de protestante, então assim eu tenho uma longa história dentro do Evangelho, né? A minha formação acadêmica, eu sou tecnólogo em processamento de dados, fiz também especialização em análise de sistemas e, por último, fiz bacharelado em Direito. E também eu vou fazer agora, exatamente hoje, eu estou fazendo 30 anos de Justiça Federal, é o meu órgão. Que legal! Entrei lá com 19 anos, né? Mas, acima de tudo, eu me identifico como um cristão. Essa é a minha identidade. Amém. Que legal, Elber. E aí, para você que está nos acompanhando de casa, o nosso tema hoje é o cristão e a política. Tema muito importante para os dias de hoje, especialmente neste ano, que é ano de eleição. E aí a ideia é a gente falar um pouquinho sobre alguns fundamentos que são bíblicos e que ao mesmo tempo também são políticos. E através desse bate-papo a gente tem a oportunidade de esclarecer a mente de muitos irmãos sobre temas que às vezes eles são controversos ou até mesmo polêmicos. Mas a gente vai trazer aqui não uma visão humanista da coisa, mas uma visão bíblica. Aquilo que a Bíblia fala sobre esses temas que também envolvem a política. Sim. A nossa intenção é trazer uma luz, né, um caminho mais seguro para muita gente, especialmente jovens, né, que estão nos ouvindo, são cristãos e precisam dessa orientação sobre como votar nesse domingo, né? Quais são os princípios, como eu devo agir nesse momento de votação. Tem pessoas pensando em se isentar, né? Não, eu vou votar nulo, não voto nem no partido tal, nem no partido tal, nem no candidato tal, nem no candidato Y ou X. E a gente queria que tu trouxesse essa orientação dentro da tua experiência. Tu já estudas esse tema há alguns anos, né? Isso, né? Na verdade, eu comecei a estudar com mais a profundidade esse tema sobre política, sobre cosmovisão, economia, ideologia desde 2014, né? Isso foi mais assim uma revolta por conta da eleição naquela época da presidente, né? Tem e aí 8 anos, né? Exatamente. E aí uma minha maior preocupação, e até que o tema é bem interessante, falar do cristão e a política, é justamente, a gente vai falar dentro de uma perspectiva do cristianismo. E isso tem que ficar bem claro, porque a gente não pode perder a nossa identidade, né? Assim, muitas vezes vem pessoas que não são cristãs e querem ensinar pra gente o que é cristianismo. E realmente eu não concordo. Já falei pra muita gente, olha, você como um cristão é um excelente socialista ou comunista, ou enfim, mas você não é cristão. Tem uma pregação do Luciano Subirá, que o título está escrito, né, e ele fala uma coisa bem interessante, que falar de Jesus Cristo é falar da Bíblia. E falar da Bíblia é falar de Jesus Cristo. Então está interconectado. Ali estão os princípios. E esses princípios que Deus passou para a humanidade, né, ele não perguntou a nossa opinião. Que a gente gosta ou não, é a forma como Deus se revela. E é importante a gente ter isso em mente, né? Eu vou falar como um cristão. Você não é obrigado a ser cristão, e da mesma forma eu também não sou obrigado a seguir nenhum fundamento humanista enfim, achar que eu vou ser um cristão nesse alternativo. Não, o cristianismo ele é puro, ele é simples, como diz C.S. Lewis, né? E ali tem princípios que servem para conduzir a nossa vida, inclusive na política. Certo. Inclusive, né? Eu acho que um bom tema para a gente começar o bate-papo de hoje é sobre termos que são alcunhados, que a gente usa todos os dias, talvez, né? Que são os termos direita e esquerda. Então, para a gente começar esse bate-papo, começar a esquentar um pouquinho, você podia elucidar para a gente de onde vem esse termo esquerda-direita, o que eles querem dizer? E assim, de novo, né, com uma questão, como um cristão, né, eu sempre vou entender que o reino de Deus está superior a isso. Amém. A gente sabe que por conta da própria natureza humana, né, falível, né, imperfeita,
tudo aquilo que um ser humano perfeito tenta fazer vai ser apenas uma mera tentativa, mas não vai chegar a uma perfeição, né? Mas aí o que pode assim, analisar a história, né? Mais recente esse termo esquerda e direita, né? Surgiu da Revolução Francesa, ou pelo menos ficou mais famoso, né? E naquela época era mais uma disputa, né? O pessoal mais que citava à direita, né? Mais preocupado em às vezes tentar resgatar alguma coisa da monarquia, uma coisa da tradição francesa, e o pessoal mais à esquerda era com a ideia mais revolucionária, né? Enfim, inclusive eles pensavam em criar um novo ser humano, né? Eles não queriam apenas reformar a França, mas eles queriam reformar a humanidade. Isso foi o início, mas depois já veio um aspecto econômico, mais lá para frente, com Karl Marx, né? Aí envolve a questão do capitalismo, o socialismo, e lembrando que tanto o capitalismo como o socialismo são utopias, a gente nunca vai conseguir, se você olhar a fundo, né, você nunca vai conseguir chegar a nenhum dos dois. O capitalismo seriam todas os serviços e propriedades na mão de uma pessoa, de um indivíduo. Enquanto que no socialismo seria o contrário, tudo seria na mão do Estado. Ambos são utopias. E aí o que a gente pode ter em termos de eventos históricos, né, é tu ver a atuação do Estado, ou tentando restringir cada vez mais a liberdade em busca, né, do socialismo, ou ao contrário, tentando dar mais liberdade para o indivíduo, né, em busca de uma sociedade de livre mercado e tal. Isso é em termos econômicos. Também a gente pode, mais lá para frente, já foi uma discussão em termos da moralidade, né? Se você olhar, aí parece que muda um pouquinho essa questão da liberdade, né? Porque a parte da esquerda já busca uma liberdade assim, meio que irresponsável. Pode tudo, pode assassinar crianças no ventre, pode liberar drogas, enfim, uma liberdade sem responsabilidade, enquanto que a direita já busca um pouquinho de proteção, de segurança, não, tal coisa, o Estado teria que, de repente, colocar um freio, um obstáculo, né? Não vamos legalizar as drogas. Então, tu vê que é uma coisa muito, dependendo do contexto, né? A humanidade também é muito complexa, não dá para a gente falar com exatidão, mas a gente pode colocar alguns pontos assim que são bem identificáveis em cada lado, né? E hoje o que eu vejo em termos de esquerda e direita, né? Em um lado procura mais defender as liberdades do indivíduo, né? Que uma atuação menor do Estado, não que o Estado deixe de existir, não é anarquia, né? Um Estado essencial, mínimo, mas a liberdade do indivíduo seria mais importante. E por um outro lado, já a esquerda já vê uma atuação mais preponderante do Estado, que aí eu não gosto da palavra de Estado, porque na verdade é muito abstrato, né? Eu como cristão, e como é que a Bíblia fala? Na verdade são seres humanos com poder e dinheiro, uma concentração de poder e dinheiro. E aí, né, em busca de uma sociedade mais justa, menos desigual, iria atacar as liberdades das pessoas em busca de um paraíso aqui na Terra, mas com um Estado mais controlador. E aí eu vejo assim essa dicotomia, né? Um mais falando em liberdade e outro falando mais em controle. Então a gente fez um voo rasante aqui, um panorama bem rápido, né? O termo esquerda-direita, então ele surge ali mais ou menos no contexto da Revolução Francesa. Isso. Os que se sentavam à esquerda eram os que defendiam ali uma era liberdade. Mais radical, né? Mais radical, eram os jacobinos. Exatamente. E tinha um dilema interessante, que eles falavam que queriam enforcar, né, o último rei com as tripas do último padre, né? Então é também uma Ele acabou uma luta uma contra, aversão, né? uma luta contra, vamos dizer assim, os poderes tradicionais, a monarquia. Sim. E também contra a religião. Ele acabou decapitado, né? Era o Luís XV. Exatamente, né? Inclusive o cara que inventou a guilhotina, ele também foi decapitado na Revolução. Guilherme Guillotine, que também foi. E os que se assentavam mais à direita eram mais conservadores, mantinham ainda um ideal monarquista. Eram revolucionários, mas digamos que não tão radicais. Sim. Ok. Então, essa ideia do capitalismo, do socialismo, esquerda e direita, ele vai tomando forma ali pelo século XIX também, Karl Marx, né? Ele escreve o Capital, o Manifesto do Partido Comunista e etc. Mas é mais em termos econômicos, né? Exatamente. Em termos econômicos. A ideia é que há um burguês em que ele detém os meios de produção e há o proletário que trabalha para esse burguês, né? Trazendo mais para cá, parece que esses ideais de esquerda e direita, eles saíram um tanto da questão
do âmbito econômico E governamental, originalmente, né, sim, da Revolução e Francesa. passaram mais um pouco para a questão dos âmbitos éticos, né, da moralidade. E hoje a gente associa muito isso, né? Esquerda, direita, a gente pensa nessa ética, não é? Sim. Na verdade, parece que antes de 2013 que teve as passeatas do Vem Pra Rua, ou 2012, Sim. o Brasil não falava muito nisso, né, entre esquerda e direita. também. Parece que a gente descobriu que existia esquerda e direita Recentemente. Então, hoje, a nossa pergunta é, olhando para esses espectros políticos de esquerda e direita, como o cristão, como alguém que participa de uma igreja efetivamente tem os valores do corpo de Cristo, pode lidar com esses espectros, né? Pode lidar com essa dualidade, com esses dois lados? Essa é uma pergunta interessante. Eu me lembro que em 2018 tinha um aplicativo no site, né? Que você fazia um tal de um teste de... Era uma calculadora de afinidade eleitoral, né? Então, e assim, eu não consegui 100% com nenhum candidato, mas tinha um que, por exemplo, dava 85% e outro dava uns 5%. Né? Então, e aí, claro, como falando disso, eu não deixo de ser cristão em frente a uma urna. Né? Então, valores para mim que são inegociáveis, né? Como a liberdade, como a vida, como a verdade, a propriedade privada. E aí eu vou justamente buscar dentro do que hoje é ofertado, né? A gente tem um cardápio, vamos dizer assim, eleitoral bem restrito, né? E eu vou escolher aquele que mais se aproxima, que está um pouco mais alinhado com aquilo que a Bíblia prega. Legal. Né? Desculpa, tu falaste um termo interessante, um que está um pouco mais alinhado, né? Porque a gente também precisa tomar cuidado com o risco de vincular evangelho ou o cristianismo com um espectro político. Exatamente. Então, especialmente a gente que zela por valores bíblicos, a gente acaba correndo o risco de vincular absolutamente evangelho com direita. E a gente sabe que a mensagem evangélica, ela tem o seu próprio conteúdo. Ela não vai fechar 100% nem com o partido X e nem com o partido Y. Mas como tu falaste, a gente precisa se posicionar naquilo que está mais próximo dos princípios bíblicos, né? Eu me lembro de uma frase do Mike Pence, né? Mike Pence, ele foi vice do Donald Trump nos Estados Unidos e antes ele era governador do estado da Indiana, né? E aí ele dizia assim, ele se definindo como político, né? Se apresentar para o povo norte-americano. Então ele dizia que eu sou cristão, conservador e republicano nessa ordem. Então, ele faz aliança em termos políticos com o Partido Republicano, que aí prega a questão da livre iniciativa, menos intervenção do Estado, na economia, um capitalismo mais aberto. Mas, acima disso, um pensamento conservador, de conservar valores e princípios que são eternos. E, claro, e acima de tudo, Jesus Cristo, o cristianismo. E isso que a gente falou no início, a gente não pode perder a nossa identidade. Antes de tudo, nós somos cristãos. Né? O reino de Deus é a nossa principal alvo, né? O seu amor, a sua justiça. Né? E a gente sabe só mesmo com Cristo que vai ter um governo perfeito. Mas até lá, a gente vai buscar, né, imitar a Cristo, inclusive na política, né? E política, eu entendo assim que, em sentido literal, seria a arte de governar uma cidade, né? E o termo, né? Mas seria uma arte de governar, mas tem a ver também com essa capacidade de você influenciar o outro. E pode ser de duas maneiras. Tem uma maneira, vamos dizer assim, mais livre, que em você, através das suas ideias, você convence a um certo grupo, né, de pessoas a te apoiar ou agir de determinada forma, ou então você pode tomar o governo e impor. Né? Então, em política tem a ver com essa questão também de você também pode estar no governo e estar impondo aquilo que você pensa. Né? Sim. Mas isso é política também. Então, resumindo, a pergunta o cristão, ele se alinha com alguma dessas vertentes, esquerda e direita? A gente sabe que não é perfeito, mas dá para se alinhar? Assim, hoje o que a gente tem, né, que tudo que eu já estudei de direita e de esquerda, e até mesmo as principais figuras, tanto de um lado como o outro, é inegável que a direita é muito mais alinhada com o cristianismo do que a esquerda. Né? Até se você... O interessante é que segunda-feira morreu aquele irmão André, né? Que é conhecido como o contrabandista de Deus. Então foi um homem que durante muito tempo contrabandeava a Bíblia para países com ditadura
socialista ou comunista. Então a gente vê pela prática, né, a quantidade de cristãos que foram perseguidos pela esquerda. E uma coisa que como cristão a gente tem que sempre observar é fazer o teste evangélico dos frutos. Jesus falou isso. Você vai conhecer uma árvore pelos seus frutos, pelos seus resultados. Não é pela propaganda, não é pela narrativa. Por mais que a pessoa diga, não, mas não tem nada a ver, a gente não persegue cristão. É só você ver a história. Né? No site, lá no Missão Portas Abertas, né? Fala, tem um ranking mundial de perseguição. Então, basicamente, são ditaduras de esquerda e teocracias radicais muçulmanas. Que perseguem os cristãos. Então, assim, como é que eu vou me associar com esses grupos? Que é contra a minha existência, exatamente, né? E sem contar que, se você ver também, historicamente, os movimentos radicais islâmicos têm se associado com grupos radicais de esquerda. A gente vê em filme, né? Sim. Tem aquele filme do Carlos Chacal que mostra isso, aquele 7 Dias em Tebe, né? Que mostra o inimigo do meu inimigo. Exatamente, que aí te verificava que havia uma coisa até meio esquisita, porque era um ateísta, né, da esquerda se associando com radicais muçulmanos e fazendo atentados contra Israel. E aí entra num ponto, Elber, ainda alinhado com essa questão, esquerda e direita, a gente se aproxima mais, obviamente hoje, do espectro conservador da direita, pelos princípios bíblicos. Que é o conservadorismo, como a gente diz, social, né? Sim. E a pergunta é, a igreja, ela precisa se posicionar politicamente? A igreja, ela tem esse quê político? Como eu falei, a questão para mim que política também é influência. Né? E é interessante, na célula da semana, a gente falou sobre a questão da igreja, e a igreja, se você ver lá no livro de Apocalipse, ele é retratado como um candeeiro. E Cristo fala que nós somos a luz do mundo. A gente tem uma função. A gente tem que estar no meio das trevas e tem que estar iluminando. Né? A gente tem que estar falando, tem que estar influenciando na cultura, não só no aspecto de governo, mas também na cultura, nas artes, né? Na educação, em todos os lugares. A gente é a luz do mundo. Se a gente se calar, né? Esse poder, né? de influência, e não permite vácuo, alguém vai ocupar. Né? Então, e você não via Jesus Cristo neutro, nem os profetas neutros, eles se posicionavam. Né? E é até interessante você observar que Cristo fez um monte de milagres, né? Mas por ele ser a verdade em pessoa, né? Essa verdade não foi suportada e também foi perseguido. E a gente tem que ter essa noção de que muitas vezes a nossa opinião como cristão não é conveniente para muita gente, não é agradável de se ouvir, mas é a verdade. Então, nesse ponto, a gente tem que se posicionar sim, né, com o sentido de influenciar e passando esses valores. E assim, a Bíblia é cheia de exemplos, né, de homens de Deus que foram políticos. Né, o rei Davi, Moisés, José no Egito, Daniel na Babilônia, os amigos dele, etc, etc. Você colocou agora, né, a questão da verdade, que Jesus ele era a própria verdade e essa verdade de alguma forma ela foi suprimida. E rapidamente me veio o texto de João 18 aqui na minha mente, olha o que fala, João 8, versículo 37. Pilatos lhe perguntou, então tu és um rei? Jesus respondeu, és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38. Então Pilatos lhe perguntou, o que é a verdade? O que é a verdade? E a gente percebe que Pilatos, nesse momento, ele lava as mãos, né? E ele toma uma atitude neutra. A atitude neutra levou o quê? A condenação de Cristo. Ele poderia ter interferido. Se você continuar a leitura, porque na verdade ele ficou mais preocupado com a reputação dele e agradar o povo. Do que de se posicionar, exatamente, não é? se posicionar. Né? Então, assim, eu vejo que como cristão, certos valores são inegociáveis. Né? Isso também demanda você também pesquisar, ir atrás. Há um princípio bem interessante, né, eu ia falar em Atos 17, né, que os crentes de Beré foram mais nobres. Né? Onde consistia essa nobreza dele? Eles foram pesquisar na fonte, né, original da formação. Então, a gente tem que ter essa atitude, né? E eu falei, eu sou bisneto de protestante, então versículos que eu via bastante é que aquele que adquire conhecimento ama a sua alma, né? Você tem que examinar todas as coisas e reter o que for bom. Né? Então, esse examinar, primeiro, é uma ordem. Deus não está perguntando, né?
A tua opinião é uma ordem, tem que examinar, tem que estudar, tem que ir atrás, né? E isso é um dever do cristão, né? Até para ir atrás da verdade, porque você indo atrás da verdade está indo atrás de Cristo também, né? E isso é importante, né? E não simplesmente escutar narrativas sem você averiguar, porque Sim. você pode cometer injustiça, né? E mediante esse conhecimento a gente se posicionar em princípios, né? A gente precisa Exatamente. se posicionar. Certo. Eu fico pensando, por exemplo, imagina se a igreja não tivesse se posicionado diante do nazismo. O Hitler está aqui, está matando os judeus, né? É um genocida, mas a gente não vai se posicionar. Não, a igreja precisa se posicionar. Não pode ser neutra, né? Tem, por exemplo, o exemplo de Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor que teve um posicionamento político de ir contra as ideias de um ditador. Perfeito. Então, a igreja, ela é politizada no sentido de que nós somos cidadãos e nós velamos por princípios, logo nós velamos por determinada política, entendendo política como uma forma de prover valores, de prover o bem-estar da sociedade. Agora, a igreja, ela não é partidária, ela é politizada, porque nós somos cidadãos, mas nós não podemos fechar com um partidarismo, porque a partir do momento que determinado partido ou determinado CPF, ele fere algum dos princípios da Escritura, não, mas a gente estava aliado com aquele partido. Então, olha o testemunho para quem está de fora. Isso não pode. Então, a gente se posiciona, mas sempre colocando a luz do Evangelho de Jesus acima de todas as coisas. Inclusive, Com muito cuidado. O que você falou logo no começo foi sobre cosmovisão. A sua visão de mundo, como é que você interpreta a realidade, quais são as lentes que você usa para você dizer que aquilo é certo ou é errado, né? E isso, então há um esforço para você, de fato, interpretar a realidade, os fatos, por mais que às vezes os fatos não sejam agradáveis. E isso é bem diferente da ideologia, né? E a gente falou da Revolução Francesa, né? O termo ideologia surgiu, ou pelo menos foi mais popularizado naquela época, né? E que Napoleão Bonaparte dizia, né, para os oponentes dele, que eram ideólogos, eram pessoas que tinham ideias, tinham umas narrativas, funcionavam bem na cabeça do ideólogo, né? Mas aquilo era uma distorção da realidade, né? Então aí a Bíblia ela não ensina a gente a viver dissociado da realidade, né? Ele ensina a enxergar a realidade como ela é nua e crua, e que a gente tem que entender que o ser humano é imperfeito. Esse ser humano imperfeito, ele não vai conseguir colocar um sistema perfeito criado pelo homem. Pode ser capitalismo, socialismo, progressismo, militarismo, o que você imaginar. Todas essas ideologias, né, elas vão fracassar por conta da própria falibilidade essência do ser homem. humano, essência do ser humano. E o que a gente verifica é que todas as outras ideologias totalitárias, nessa proposta de mudar a humanidade, o mundo, na verdade trouxeram foi muita desgraça, né? Muita morte, né? Muita perseguição, muito derramamento de sangue inocente. E por isso que foi importante a gente destacar que essa é uma visão, a gente está falando aqui de uma visão de mundo conforme Jesus Cristo. Essa é a ideia, né? Não existe cristianismo sem mudança, inclusive a mudança de pensamento, de mentalidade, da forma como você enxerga o mundo. Isso é muito importante, né? Cristo não veio apenas para nos salvar aqui na terra, né, e levar para o céu. Não, ele veio para fazer a gente de uma nova criatura, inclusive no modo de pensar. Pensar conforme o padrão bíblico, a cosmovisão bíblica, aquilo que Deus determinou para o ser humano. E aí, a partir desses princípios, aí você tem uma base, né, e aí você pode abordar vários assuntos, né, e agindo com segurança, né, alinhado com a Bíblia, né, e de novo, né, destacando, isso é o cristianismo. É diferente de uma pessoa que tem uma ideologia e quer ensinar para o cristão como o cristão deve proceder. A gente tem que, de fato, assim, defender a nossa fé nesse sentido. Então essa cosmovisão é como se fossem as lentes de um óculos, na qual você bota na frente da sua face e a partir dela você enxerga uma realidade. O cristão, a sua cosmovisão, ela parte, essa lente é a nossa Bíblia, né? É a Escritura Sagrada. Exatamente. Um ideólogo não. Ele vai pegar uma ideologia e a partir dessa ideologia ele analisa tudo. Inclusive ele pode analisar a Escritura a partir da ideologia dele, não o contrário. E aí que mora o perigo, né?
E a gente tem, inclusive, linhas teológicas que nascem disso. Né? Como, por exemplo, a teologia da missão integral. Né? Sim. A gente Teologia vê da uma... imitação, né? Igreja católica, a gente viu na história, né, uma tentativa de união de determinados ideais políticos com a religião, e geralmente eles caíram em fracasso porque eles tendencionaram a valorizar mais a ideologia do que a escritura. Então tu pegas, por exemplo, a teologia da libertação, que é uma teologia que vai procurar valorizar o lugar do pobre na relação com o mundo. Qual foi o extremo? Colocar não mais Jesus e a fé como o meio de alcançar a salvação, mas o Leonardo Boff fala claramente, o encontro com Deus se dá no encontro com o pobre. Então não é mais pela fé, pelo sangue de Jesus, é no encontro com o pobre. Eles querem pegar um valor, sequestrar um valor evangélico, que é a valorização, a piedade, a misericórdia, mas colocar num nível extremo que acaba sorrapando, né, os valores do evangelho. A mesma coisa aconteceu com a teologia da missão integral, que foi uma resposta evangélica à teologia da libertação e acabou pendendo mais para o lado da ação social, se tornou meio que uma ONG do que uma teologia em si, né? Então, para a gente fazer um exercício didático aqui, a gente está falando que nós temos uma cosmovisão e essa cosmovisão ela parte da escritura sagrada e por isso nós nos posicionamos mais à direita ou não nos posicionamos à esquerda. E para julgar como nós devemos nos posicionar, tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Né? E eu queria passar a palavra para o Rafael. A gente pode trazer temas específicos como propriedade privada, interrupção de gravidez. A gente vai evitar alguns termos aqui por conta da questão do algoritmo para o nosso vídeo não ser derrubado. Isso. Mas a gente quer falar sobre alguns assuntos pontuais e para elucidar o porquê a nossa cosmovisão se direciona mais para um espectro do que para o outro. Perfeito. Antes de você. Isso. Então a gente vai entrar nessa seara agora. Engraçado é que a gente estava falando agora, né, que a cosmovisão ela nunca pode ser da ideologia para a Bíblia, mas é sempre a Bíblia que analisa a realidade. Exatamente. Quando a gente faz o contrário, isso se torna um ídolo. E aí, você que está em casa nos assistindo, você que está nos escutando, já é um quadro que a gente costuma fazer aqui no nosso podcast, que é a indicação teológica. E o livro de hoje é o Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, do professor Franklin Ferreira. É um excelente livro e hoje indicação do nosso irmão Elber, né? Um livro que é da editora Vida Nova. Elber, você pode falar rapidamente pra gente sobre esse livro? Assim, tem um capítulo desse livro que foi bem interessante, que ele analisa a epístola de Paulo aos Romanos, e é interessante, né, porque Paulo escolheu a cidade de Roma, e ele não fundou a igreja lá, mas Roma era a capital do Império Romano, né? E as palavras que Paulo colocou não foram assim por acaso, ele colocou de forma propósita. Então ele sempre falava com relação ao governante, ao imperador, usava o termo diáconos, com servo, né? E não idolatrava, né? Enquanto que aquele que tinha o poder, aquele que tinha toda a autoridade, era o dunamis, né? Era falado a respeito do Filho de Deus, né? E ali ele vai colocando que de fato, né, todo o poder ele emana na verdade de Deus, que ele delega para os seres humanos. E interessante é que Paulo escreveu a epístola aos Romanos e passou alguns anos, teve um conteúdo político. Os cristãos começaram a ser perseguidos violentamente. Não foi sem razão, né? Então, e interessante que ali também, no Império Romano, né, existia, né, uma espécie de uma adoração, né, ao imperador. Né? E isso também, ao longo da história, tem uma tendência do ser humano de idolatrar o Estado, de achar que o Estado é um Estado Jeová Jireh, um Estado do bem-estar, que vai prover todo o bem-estar social. Né? E a gente acaba enaltecendo o Estado e engrandecendo ele e permitindo que ele cresça de forma muito desproporcional, com muito poder e muito dinheiro, e acabam tomando o lugar de Deus. Né? Então é bem interessante
E sem contar a parte histórica, fala muito da questão do nazismo, né? É um livro profundo, né? Não é Exatamente. Um livro raso, mas ele é muito informativo, histórico e teológico. Profundo. Então, para você que se interessa por esse tema, sobre política, sobre cristianismo, tá aí, ó. Contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política, do professor Franklin Ferreira. Um livro mais específico ainda sobre temas dentro da teologia e da política é o do Wayne Grudem, O Cristão e a Política. Então ele vai tratar temas sobre posse de armas, sobre interrupção de gravidez e outras questões também. Então ficam essas duas indicações. Pra gente, ótimo. Tranquilo. Então, Elber, vamos começar, vamos examinar as escrituras. Aqui é o Teologia com Açaí, então tá faltando agora a parte teológica do negócio, né? Então, somos cristãos, né? É isso aí. Então, vamos começar perguntando logo sobre propriedade privada, eu acho, porque a gente falou, né, que as ideologias surgiram ali aproximadamente com a Revolução Francesa, ali num aspecto de governantes, né? E depois eles migraram para esse aspecto econômico, especialmente lá com Karl Marx. Então, o que a Bíblia ela vai falar para a gente sobre propriedade privada? Olha só, né? Aí... MST, pode? Olha só, é interessante. A gente tem que entender o contexto, né, dos livros que foram escritos, né, na Bíblia. Então, quando você vê o livro de Êxodo, você tinha ali uma ditadura do faraó, e Deus chama Moisés e tira um povo que era escravizado, e ia levar para um outro lugar e ia formar uma nação. Isso é política. E Deus colocou leis, e assim teve os 10 mandamentos, é como fosse a constituição, né, daquele povo. E um dos mandamentos é: não roubarás. E interessante que esse não roubarás é um conteúdo aberto. É diferente, por exemplo, quando Deus fala: olha, não adulterarás, porque está dizendo, olha, isso aqui serve para os casados, né, e com relação ao cônjuge. Né, honrarás, né, teu pai e a tua mãe. Então é para os filhos, para relação aos pais. Enquanto que o não roubarás está em aberto. É generalizado. Está generalizado. Isso significa que a gente não pode tirar nada de ninguém. E isso não envolve apenas a questão material. A gente pensa logo assim, não, é de roubar algum bem material. Mas há coisas que você pode também roubar. Você pode roubar a vida da pessoa, assassinar. Você pode roubar a dignidade, a honra da pessoa, caluniar, difamar. Isso são coisas também que pertencem à pessoa, né? E essa tem que ser respeitada. E não tem nenhuma sociedade decente no mundo que, se você não respeitar o direito à propriedade, que ela vá se desenvolver. E é Deus que fala isso. Né? É interessante que, por exemplo, se você ler depois também no livro de Êxodo, mais lá para frente, né? No capítulo 22, tem leis acerca da propriedade. E lá vai dizendo, né, a questão de se você fizer dano a algum animal, tem que ressarcir. Inclusive, se tiver um caso de um ladrão entrar durante a noite e se na confusão lá o dono da propriedade matar, ele não será culpado de sangue. Enfim, você vê versículos, Deus ensinando para um povo, né, como deveria proceder acerca da propriedade. Interessante, porque quando tu falas não roubarás, isso já pressupõe a propriedade, então. Não roubarás o quê? O que é de alguém. E de alguém. E entenda isso é abrangente. Não é apenas a questão material do negócio. Sim. Tem a ver com honra, tem a ver com dignidade. Tremendo, tem a ver com isso. reputação. Nunca tinha pensado nisso. Bem interessante. Né? Tem a ver com a própria vida. Inclusive, está dentro do não cometerás assassinato. Tem uma série de coisas envolvidas. Enfim, é você respeitar a propriedade do outro. Né? Enfim, é essa situação. Né? E aí, uma coisa que também que eu achei bem interessante, e isso é histórico, né? Se você ler lá em Levítico 25, 10, e olha só a conexão que Deus faz para o povo. Né? E fala o seguinte, né? E santificareis o ano 50º e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, propriedade privada, e tornareis cada um a sua família. Deus, em um único versículo, ele conecta liberdade, direito à propriedade privada e família. Né? Porque você poderia dizer o seguinte: não, vamos fazer esquematizar um sistema aí em que eu vou dar liberdade e propriedade privada, mas vai ficar no mão do Estado. Não. É no mão da família. Perfeito. Né? E o mais ainda, Rafael, uma coisa que é interessante. Tem
um sino que foi feito nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, e eles pegaram, colocaram só um trecho desse versículo. E apregoareis a liberdade a todos os moradores da terra. Isso falava 1700 alguma coisa. Esse sino virou o símbolo do movimento abolicionista nos Estados Unidos, né? Por conta desse versículo. Então os cristãos, ele viu que isso estava errado na sociedade norte-americana. E desse versículo, não, os negros têm que ser livres, eles têm que ter direito à propriedade privada, e não pode ser a propriedade privada de alguém. E mais ainda, isso tem que estar atrelado à sua família. E por falar essa questão da própria a questão de não roubarás, por exemplo, qual é a forma mais vil de roubo? É o sequestro de pessoas para tornar escravo. Então isso acontecia muito no passado, hoje já tem alguns resquícios, mas um país invadia outro e sequestrava as pessoas, roubava a liberdade, né, e virava um escravo. E fizeram isso na África, entendeu? Então, olha só como Deus dá importância para a propriedade privada. Isso você vê também homens de Deus que eram ricos de posse, né? Jó, rei Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Não há nenhum problema de ter a propriedade privada, né? E agora a gente tem que só a noção de que qual é a finalidade. E tudo que a gente tem que fazer, quer comer, quer beber, quer inclusive enriquecer, isso tem que ser para a glória de Deus. Amém. Que é isso que ao enriquecer você pode usar aquela riqueza para ajudar alguém. Isso também é bíblico, porque Deus não terceirizou a caridade, é dever nosso, né? E aí, fazendo um contraponto, já que a gente está falando de política, aí qual é o problema que tem com a esquerda com essa questão da propriedade privada? É que o principal ideólogo da esquerda, o Karl Marx, ele dizia, olha a forma como ele vê o mundo, ele dizia que, na verdade, a raiz dos problemas da humanidade está na propriedade privada. Então tem um livro de Karl Marx e Engels, que é Da Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada. Inclusive ele fala, né? Estado, família e propriedade privada. Né? E aí Deus fala em família, liberdade e propriedade privada. Então, e aí ele vai citando que os homens eram livres, mas quando chegou alguém que cercou algum lugar e criou uma propriedade privada, é meu, e aí esse homem pegou uma mulher, né, e disse, essa aqui é minha mulher, vou ter os meus filhos, e aí começou um sistema de opressão. O pai, o patriarcado, começou a oprimir a mulher e os filhos a dominar. Então ele fala que o problema da humanidade é a propriedade privada, e Deus disse que não é. Então falando, então como cristão, não, o problema da humanidade tem relação com a queda. Esse é o problema da humanidade. Sim. Os seres humanos têm aquela inclinação para a maldade. Esse que é o problema da humanidade. Então o ser humano precisa ser resgatado, com ou sem propriedade privada. Com a propriedade privada sendo socializada ou não. E essa que é a questão. Então tu vê assim, então esse é um ponto que o cristianismo e o esquerdismo se debatem totalmente, né? Enquanto que a Bíblia dá respaldo, tem versículos que falam a respeito da propriedade privada, o Karl Marx já fala ao contrário, né? A gente pode falar mais um pouquinho aqui, está em Deuteronômio 5, versículo 19 e 21, diz o seguinte, repetindo, né? Que fala, né? E não roubarás, não furtarás. E também fala, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não vai desejar a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então a gente pode ver que a propriedade privada, né, ela foi, assim, permitida por Deus. E notem que os versículos que eu citei aqui era de um povo que era escravo, que não tinha propriedade privada, e foram construir uma nação em que isso foi estabelecido. Deus diz, vocês vão ter dentro desses rudimentos aqui. Cada família teria que ter a sua propriedade privada, e isso é uma forma também da pessoa ser livre. Porque não adianta nada você ter esse valor da liberdade, mas como é que você vai conseguir ser livre, ou seja, essa possibilidade de você fazer alguma coisa sem interferência, se você tiver direito à propriedade privada? Sim, eu acho que Deus não só permitiu, mas ele preconizou também a propriedade privada. A partir do momento que ele diz assim, a terra de Canaã será de vocês, ele está delimitando um local e uma propriedade.
poderia dizer muito bem, não, quem quiser e aí fica livre, aí não. Escolham lá, não. A terra de Canaã é do povo de Israel. E dentro dessa propriedade, ele passa uma série de leis sobre como lidar com as propriedades privadas. Famílias. Então, aí vem a questão de resguardar também o direito da herança. Tem uma série de coisas. E olha só uma outra coisa que interessante. Vamos agora para o Novo Testamento. A gente tem um versículo bem interessante que a gente fala realmente até o final, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas vem cá. Que não é o diabo, né? Pois é um texto que, na verdade, o Cristo estava debatendo com os fariseus, né? E Jesus tinha curado um cego de nascença no sábado. Mas olha só, quando a gente fala de ladrão, a primeira coisa que vem na cabeça é o cara que roubou algum bem material. Mas a Bíblia fala o seguinte, olha a questão do roubo, né? Da questão de você não respeitar a propriedade privada. Ele fala não só a questão do roubo, mas fala também de morte, que o cara pode roubar também a sua vida, e de destruição. O ladrão pode também destruir a sua reputação, ou coisas materiais, a sua honra, a sua dignidade, a sua paz. Quem nunca passou por um problema de assalto e não ficou traumatizado? Né? E nota que como as coisas se encaixam. Né? Porque Cristo podia dizer assim, não, o ladrão veio apenas para roubar. Não, ele coloca roubo, morte e destruição. Amplia o conceito do que é tão o que é o roubo, né? E uma outra coisa que é importante também falar sobre essa questão da propriedade, a gente vê que o oposto de Cristo é um anticristo, né? O antigoverno de Deus, assim, né? Se você ler em Apocalipse 13, de 16 a 18, fala o seguinte, que essa besta faz grandes sinais na terra e tal, engana os homens, e mais ainda, ele foi concedido a 13, 16 a 18, vou pegar aqui. Ao versículo 17. Para que ninguém, falando dos ricos, pobres, pequenos e grandes, livres e servos, ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Isso tem a ver com controle. Controle do quê? De propriedade privada. Se você controla a propriedade privada, não é só a questão da propriedade de bens. Você pode também controlar a sua liberdade. E também, mais na frente, controlar também a sua vida. Você pode decidir quem pode morrer ou deixar de morrer. O Delano falou sobre a questão do desarmamento, né? E como falei, por conta do meu histórico protestante, eu nunca tive problema de ver um cristão com arma. Porque eu cresci me inspirando nos Estados Unidos. E eu via pastores, homens de Deus, andando armados. E não é uma mera situação de você simplesmente lutar contra o bandido. Não, porque eles têm a noção de que um povo armado não será escravizado por um tirano. E aqui nessa parte aqui da besta, fala que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o sinal a marca da besta. Inclusive armas. Então ele vai controlar todo mundo. Vai decidir então o que pode vender ou não, o que pode, onde você pode morar, o que você pode falar, e inclusive com relação à sua vida. Então aí você entende porque Deus colocou naquele versículo, conectou liberdade, propriedade privada e família. Né? As famílias têm o direito de ter propriedade privada e tudo, inclusive de ter arma para se defender. Isso para defender a sua liberdade. Como é que tu entendes, Elber? Levantando aí, né, uma polêmicazinha. Como é que tu entendes aquele texto de Atos? É isso que eu ia acho que é Atos 3, né? Atos 3. Muita gente... 40 e... Atos 3. 44, 45. Fazer aqui um pouco do papel do advogado do diabo. Aqui. Muita gente usa esse texto para justificar um modelo na igreja primitiva, como se aquilo fosse um modelo ideal, né? Fala que o pré-socialismo estava surgindo ali, que os discípulos, fala que Jesus é socialista, que os discípulos eles não julgavam nada como seu, mas eles repartiam seus bens e a ninguém faltava nada, né? Faltava nada, eles colocavam aos pés dos apóstolos. Leia o texto pra gente. Aqui, ó. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Qual o fator que está presente aí? Liberdade. Não havia coerção. A voluntariedade. Voluntariedade. Né? Uma vez também teve uma pessoa que falou, Jesus ele era um adepto do socialismo. Aí citou o exemplo lá do menino, né? Lá os pães de peixe, né? E aí multiplicou.
Mas a questão é que não foi expropriado os pães e peixes do menino. Então, assim, se a gente não conseguir entender o valor da liberdade que Deus deu ao ser humano, você não tem como ser cristão. Você pode virar um socialista, um comunista, um nazista, um fascista. Você não tem, porque... E é tão interessante isso. Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ninguém vai chegar no céu porque foi obrigado. Deus não mandou nenhum anjo, colocou uma espada na tua garganta. Olha, tem que aceitar Jesus, tem que se render a mim. Não. Ele respeita a nossa vontade, a nossa liberalidade, né? a nossa escolha. Né? Então, nesse texto de Atos... É interessante que de fato houve um consenso, né, mas de forma voluntária, não foi forçado, não usou o poder do Estado para fazer isso, né? E aí, só pegando esse gancho, né, eu tive oportunidade em Israel e eu conversei com a guia de lá, e a guia cresceu no kibbutz, né? E o kibbutz era, vamos dizer assim, a experiência judaica, né? Uma adaptação do socialismo. Mas só que tinha uma diferença. Por conta da tradição judaica, e tem essa questão da liberdade, ninguém era obrigado a morar nos kibbutz, mas aí era tudo em comum. E tinha essa ideia, né? Tinha os agricultores, tinha que trabalhavam no exército, e os que eram comerciantes, enfim. E no final, somava tudo e distribuía para todo mundo. E ela falou que não deu certo. Por que não deu certo? Porque tinha gente que dizia assim, não, por exemplo, não nada contra os músicos, né? Mas minha função aqui é música, né? Eu vou dormir até mais tarde e vou só tocar à noite. E no final do mês, eu quero ganhar a mesma coisa que o cara agricultor que ralou a semana todinha. Uhum. Né? E aí, voltando à questão da liberdade, né? E a questão de escolha. A Bíblia também fala que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Isso também colherá. E tem a ver com a questão da semente escolhida. E também tem a ver com o seu esforço. Se semear pouco, vai colher pouco. Se semear muito, vai colher muito. Se semear nada, não vai colher nada. Então, e aí, a experiência do kibbutz lá em Israel fracassaram. Né? E aí, qual a diferença? Só que a diferença lá que não vingou, porque como eles vieram livres, eles simplesmente abandonavam os kibbutz. Se fosse um país socialista, não tinha como fugir. Ou tinha que fugir mesmo de forma né? De forma que o governo clandestina, né? Mas assim, mas o importante é que eu vejo o seguinte: se isso fosse tão bom, eu não tenho nenhum problema do cara que acredita no socialismo de ele querer pegar um monte dos amigos dele lá, comprar uma propriedade e implantar fazer uma experiência socialista lá. Uhum. Isso para mim não é um problema. O problema é que eles querem tomar o poder e querem enfiar a goela abaixo de todo mundo o socialismo dele. Então parece que a experiência dele pequena é muito pouco pro ego deles. Eles querem todo o país. E aí essa questão e afronta a questão o princípio da liberdade. Uhum. Tu falaste sobre o texto da multiplicação dos pães, né? Interessante. Dentro do ramo da teologia mais alinhada para a esquerda, eles dizem que a nossa leitura da Bíblia ela é fundamentalista, né? Eles usam esse termo, fundamentalista. Agora, a leitura deles, o que não é o fundamentalismo? É a leitura liberal. Liberal, esclarecendo aqui, não é a mesma coisa que economia liberal, mas foi um movimento teológico que surgiu ali pelo século XVIII, né? Até século XIX, ganhou muita força e influenciou a teologia e hoje, quase majoritariamente, o ramo da igreja que se posiciona politicamente, ele está alinhado com essa teologia liberal. Aí tu falaste sobre o texto da multiplicação dos pães. Para eles nem multiplicou os pães. Então foi na realidade um ato de solidariedade. O menino tirou o pão dele, então os demais tiraram os seus pães também. E aí houve uma multiplicação solidária. Então o que não é uma leitura fundamentalista para eles é esse tipo de leitura. Por exemplo, eu escutei um pastor que ele está sempre nas mídias sociais, inclusive ele está concorrendo agora para deputado federal. Ele é pastor de esquerda, se diz pastor. Ele falou, com palavras muito claras, Jesus não ressuscitou fisicamente, historicamente. Jesus ressuscitou na mentalidade do povo. Isso daí é teologia liberal do século XIX muito forte. Então, olha o problema da gente se enviesar por esse lado. É perigoso demais. Paulo fala, né? Porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então a nossa esperança é vã e nós somos os mais
Miseráveis. Na verdade isso é muita influência, né, do materialismo pregado por Karl Marx. Então tudo se resume à matéria, ou dão muita importância para a matéria, né? Não que a gente não tenha matéria, a gente tem, mas a gente tem uma alma e tem um espírito. Sim. Né? Então aí nesse materialismo acaba não aceitando algumas coisas que estão escritas na Bíblia, né? Porque a visão, aí vem a questão da visão, na ideologia dele, né? Está limitada ao campo material. E isso influencia, inclusive, em outros fatores, na questão da vida, da verdade, em uma série de outros aspectos. Por exemplo, uma coisa que é interessante, quando você lê o livro de Romanos, e Paulo começa a falar, o capítulo 1, e ele fala da ira de Deus. Não fala que Deus é um Deus criador, e Sim. que nenhum homem é indesculpável, Sim. porque é demonstrado através da criação, né? Mas se você tirar esse Deus criador, você tem uma visão materialista, tem consequência. Você tira Deus, então não existe um ser supremo que vai te dizer o que é moralidade. Porque a diferença, se você eliminar Deus, então o que é moralidade? Porque eu posso dizer o seguinte, não, para mim, eu entendo que matar é errado, assassinar é errado. Aí pode dizer, não, eu acho que não. Se eu tiver com fome e o cara tá com muita coisa, eu posso matar. Não tem Deus para dizer o que é. Tá entendendo? E aí você continuar a ler o capítulo 1 de Romanos, aí você vê a degradação do ser humano por rejeitar a verdade de Deus, né, e adorar mais a criatura do que o Criador. Né? E isso por conta desse materialismo. E esse materialismo ele influenciou muito a leitura bíblica da esquerda. Inclusive eu estou pesquisando isso no meu TCC, né? Tem o Bultmann com a demitologização da Bíblia. Né? Foi um teólogo muito conhecido e a ideia dele é olhar para os evangelhos e tirar o que ele chama de mito. Então, onde a gente encontra narrativas de milagre, de ressurreição, na realidade são mitos que precisam ser retirados para uma leitura mais natural das Escrituras. E a teologia, o âmbito da político que está alinhado com a igreja, bebe totalmente nessa fonte. Dificilmente eu vi algum cristão que se diz de esquerda que tem uma leitura, vamos colocar assim, mais conservadora da Bíblia. Não, eu creio nos milagres, eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eles vão fazendo uma concha de retalhos para ler da forma que mais é adequada. Eu vejo assim também um pouco de soberba, porque se você pegar desde a tradição judaica, são milênios, né? Também uns 5 milênios aí, né? E mais a tradição cristã, uns 2 milênios. Aí os caras querem ensinar pra gente que tá certo e errado. Então assim, e aí vai a questão de você saber quem você é. Né? E saber que o reino de Deus não é desse mundo, o reino é de Deus. Né? Então não tem como uma pessoa olhar isso com uma visão humanista, materialista. Sim, com certeza. E a gente pode passar para o segundo tópico. Segundo tópico ainda dentro desse tema. A gente já abordou então um pouquinho sobre os espectros políticos. Propriedade privada. Falamos, né, sobre o crente, o cristão, se alinhar ou não. Mas com um então espectro. Que esses espectros ideológicos eles são utópicos, mas o cristão ele deve se posicionar por ser um ser político, por ser um ser social. Então a gente vai acabar se alinhando, não tem jeito. E aí a gente entrou na discussão da propriedade privada, vimos que a Bíblia, ela na verdade, ela não só permite, mas como também é uma ordenança de Deus, né? De que a propriedade garante, né? Garante isso a nós. E o nosso próximo tópico agora é sobre a interrupção da gravidez. A gente não pode falar aquela palavra B, né? OR, aquela palavra com azinho, a gente está evitando falar por conta das políticas. A gente abordou a questão do materialismo, né? Então, se não há Deus, se tudo é matéria que surgiu por acaso aí, o relato de Gênesis, que seria um mito então, né? E aí o que acontece? Aí o que acontece? Se você ver lá em Gênesis, capítulo 9, os versículos 5 e 6, fala o seguinte, né? E Deus falando para Noé, o pacto que Deus faz com Noé, né? E certamente, né, eu vou requerer o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal eu vou requerer, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem.
nessa passagem, e outras também, a gente pode citar várias passagens, mas assim, ali já está um princípio. A vida é sagrada. O tal do imago Dei, né, que fala no latim, né? A imagem de Deus. Né? E isso há um contraponto e que você pode defender. E esse princípio tanto serve para a questão da interrupção da gravidez, como também para a eutanásia, suicídio. Tem a ver com, ou você defende a sacralidade da vida, ou você defende, no espectro materialista, a qualidade da vida. São bem distintos. E aí você vai ter o seu posicionamento. Né? E aí a Bíblia, assim, ela é bem clara com relação se você vir lá no Salmo 71, fala que Deus nos sustenta desde o ventre materno, né? Se você vê também Salmo 139 é um versículo também bastante conhecido, que fala a vida na concepção na vida na concepção, né? Contra você matar um inocente. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na barriga foi adorado Maria, ainda na barriga de Maria. João Batista, né? E pulou de alegria. Isso. Então, se você tem essa noção de que a vida é sagrada, né? E é de Deus, e você não pode roubar essa vida, não pode assassinar, você vai se posicionar contra. Agora é interessante que há muita incoerência nessa questão, porque falo que faz parte do corpo da mulher. Não, mentira, não é, porque na verdade é um DNA totalmente diferente, né? Que tanto que você pode pegar, sei lá, um embrião de duas pessoas negras e colocar na barriga de uma mulher branca e vai nascer negro. Né? Então não faz parte do corpo da mulher. E é outra coisa, se de repente surgiu a notícia, encontraram vida em Marte, foi uma pequena bactéria lá, uma célulazinha lá, é vida. E como é que não é vida aquele ser que Deus criou, que está lá no ventre da sua mãe? Né? Agora a grande questão é que você tem que ver que se você não mudar o seu entendimento e entender e dar importância para as coisas que Deus dá importância, Deus falou que o homem foi criado à imagem e à semelhança dele. E aí consta toda a dignidade, inclusive daquele ser que está dentro da barriga. E quando ele sai, a criança, o adolescente, o homem, a mulher, de qualquer cor de pele, pobre ou rico, e até quando for velho, ainda assim é imagem de Deus. O deficiente também. Então assim, aí muitas vezes eu vejo argumentos, né, para fazer o assassinato, né, dizendo, mas a pessoa não tem condições, e aí tem que, entre aspas, eliminar. Ou seja, está dando preferência o quê? A uma qualidade de vida. Não pode estragar a qualidade de vida daquela mãe. Né? E a gente verifica que muitas vezes pessoas que passam necessidade, mas nem por isso saem matando os seus filhos que já nasceram. Né? Então, assim, é um ponto inegociável. Né? E isso é tão importante, porque a gente fala, por exemplo, do Holocausto que teve contra os judeus praticado pelos socialistas de Hitler, né? Os nazistas. Né? Mas qual foi o argumento que Hitler usava lá? Que eram seres descartáveis. Não via como a imagem de Deus. Né? E viam como um problema. Então, e aqueles judeus, eles eram um obstáculo à qualidade de vida do alemão. Né? Então, e fizeram isso. E outros assassinatos de genocídio que aconteceram na história da humanidade por conta dessa falta de entendimento. E a gente, como cristão, a gente tem que entender isso. Nós vamos sempre valorizar a vida porque Deus valoriza. Ponto. Deus não perguntou a tua opinião. É isso. Então, ou você defende que a vida é sagrada, ou você vê por um lado materialista e vai pensar apenas em qualidade de vida. A grande pergunta que eles sempre colocam, né? A questão é, a partir de quando começa a vida? A partir de quando eu estou eliminando uma vida, né? E dentro dos princípios bíblicos, a gente citou, por exemplo, Salmo 139. O salmista diz aqui: Sim. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Então Deus ele já considerava como vida a substância ainda informe. Então, a partir de que momento? Um amontoado de células dentro do corpo, não é? A partir da concepção. Já é vida. E assim, eu sou biólogo e eu sei que majoritariamente os biólogos concordam de que a vida começa a partir da concepção. Exatamente. A gente verifica mais uma narrativa, aí vem a questão da ideologia, né?
E tem vários argumentos, né? Por exemplo, não, mas tem que ver quando de fato a pessoa já toma alguma consciência. Ah, tá, beleza. Então se tiver uma pessoa que já nasceu e de repente tem uma morte cerebral, tu pode matar ele, então? Porque não tem consciência, ou então né? a pessoa tá dormindo, tá fora da consciência, você pode matar quando estiver dormindo. Então tem uma série de situações, né? Isso foi até ouvir uma palestra do Nicolas, né? O Nicolas Ferreira, né? E diz o seguinte: imagina a seguinte situação: tem um prédio, né? E você mora lá e começa a pegar fogo. E você sai, mas você deixa um parente lá, sua mãe, por exemplo. Mas você não sabe se tá. Desculpa, não pegando fogo, não. Que você vai explodir. Porque vai cair e você tem que explodir aquele prédio. Mas você não sabe se a tua mãe tá ali ou não. Só o fato de ter a dúvida que você pode matar alguém, você não vai explodir. A mesma coisa sobre essa questão. Quando começa a vida? A questão é, se tem uma dúvida, não mate. É o mesmo raciocínio. Né? E eu não tô nem citando aí Deus. Né? Mas só o aspecto moral já. Exatamente. Mas independente disso, eu como cristão, eu sempre vou defender a vida. E mais ainda, a gente tem que ser a voz daqueles que não podem falar. Sim. Perfeito. Nessa mesma pegada tem Jeremias capítulo 1, né? Ele fala assim no versículo 4, Sim. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Isso mostra que Deus ele tem um propósito para cada um de Conheceu, né, designou e já deu um propósito, né? Nomeou, enfim. E esse verbo conhecer, né, que é prognosco quando usa no grego no Novo Testamento, ele fala de um relacionamento íntimo. Então, Deus ele não só contemplava, mas ele já amava aquela criança que estava no ventre. Né? E isso revela que nosso Deus ele é um Deus de propósito. E quem será o homem? Quem é o homem para julgar? E aí sempre levantam, né, objeções. Mas e as exceções, né? Colocando mais lenha na fogueira. A gente não trabalha com as exceções, mas a gente trabalha sempre com os princípios. A regra não é a exceção, né? A regra é o princípio, né? Mas aí um caso de estupro ou um já caso... tem lei no Brasil para isso, né? E por que está em voga ainda a discussão se já tem lei no Brasil para essas exceções? Porque na verdade querem matar mais, né? E de novo, a gente falou sobre a questão de esquerda e direita, né? Enquanto que a direita foca mais a questão da liberdade do ser humano, a outra quer controlar, inclusive controlar o direito de matar, né? De vida. Uhum. Né? Eu vejo mais assim uma questão de poder, de a pessoa ter essa possibilidade de controlar a vida do outro, inclusive de roubar a vida dela. Inclusive de um dos candidatos atuais concorrentes à presidência, está na agenda dele, né? Sim, ele falou em um dos seus comícios aí que era uma questão sanitária e que precisava ser ampliada essa questão. No caso, entre aspas, legalizada. Né? Eu me lembro uma fase do Olavo de Carvalho, um católico, mas conservador, mas e uma coisa interessante, que tem gente que usa, né, os termos mais belos, né? Para mascarar, na verdade. Para, na verdade, esconder seu objetivo mais topo. E, na verdade, o que ele quer é controle de uma vida, inclusive com a possibilidade de matar. Mas teve uma situação polêmica um tempo atrás, uma criança de 11 anos, né, que namorava com uma outra criança e engravidou. Sim. E aí teve toda aquela discussão. E aí falaram assim, mas a criança de 11 anos é inocente, não tem culpa. Sim, ela não tem culpa. E também a criança que está no ventre dessa menina de 11 anos, também, muito menos, ela tem culpa. E a gente não vai resolver um problema causando outro pior. Né? Causando um trauma. E sem contar se o Rafael é biólogo, mas se viessem os médicos, né? O ventre da mulher foi feito para gerar. E um procedimento de você interromper de forma proposital traz uma série de consequências para o corpo da mulher. Não só psicológica, mas também biológica também. Por quê? Porque Deus criou o ventre da mulher para ser um nascedouro e não um cemitério. Perfeito. E aí, a gente avança então? Sim, temos próximo tópico. Ok. A gente falou sobre o cristão ele precisar se posicionar politicamente. Tratamos sobre algumas perguntas, né? Propriedade privada e a questão do aborto. A outra pergunta seria... Agora já foi. Já falou. Foi. A próxima pergunta seria... Um cristão,
ele pode pleitear cargos políticos? A gente vê aí o pastor fulano de tal, não sei o que, fulano de tal. Olha, isso eu vou dizer a minha opinião pessoal, né? E eu vi uma certa vez falando do Billy Graham, né? Billy Graham foi um dos grandes evangelistas, pregadores dos Estados Unidos, né? E inclusive era conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos, né? E aí certa vez perguntaram para ele se ele não queria concorrer à presidência dos Estados Unidos, porque ele era bem quisto tanto pelos democratas como pelos republicanos, né? E a resposta dele, assim, foi tremenda. Aí, de novo, a questão de saber quem você é em Deus, a sua identidade. E o Billy Graham respondeu, não, eu não vou me rebaixar. eu vejo assim, mas assim, cada pessoa vai responder para os seus atos, né? Mas eu tenho certeza, né, que a função do ministro do Evangelho é superior, né, até porque vai conduzir um povo para o céu. Não que o do político, né, o deputado, o prefeito, quando seja importante, né? Eu creio sim, mas que o cristão pode se envolver, né? Até, por exemplo, vou até citar aqui o Abraham Kuyper, né? Que foi um holandês, foi primeiro-ministro da Holanda, né? Então ele falava sobre pensava uma forma de governo, falava em esfera de influência, né? De separação mesmo, né? Não centralizar poder e dinheiro na mão de poucas pessoas. Então você vê vários exemplos de pessoas que foram usadas por Deus. A própria Bíblia fala, né? E sem contar que os termos que a Bíblia usa, né? A Bíblia fala de o rei Jesus, o reino de Deus, são termos políticos. Né? Eu não vejo nenhum problema, né? Agora, assim, eu creio que Deus tem um chamado, como a gente leu aqui a questão de Jeremias, né? Deus chamou ele desde o ventre dele para ser profeta, não foi para ser político. E vice-versa, às vezes o político quer ser profeta. Né? Então, eu penso nesse sentido, a pessoa tem que primeiro reconhecer o seu chamado. E ambos são dignos diante de Deus. Né? Tem gente que vai financiar a obra, tem gente que vai servir a população. Né? E é interessante entender isso. Né? Eu sou servidor público, né? E eu gosto dessa palavra, servidor, porque estou ali para servir ao público. Né? E isso tem que ser eu tenho essa visão, né? Eu estou ali para dar o meu melhor, né? E servir a população. Então não há nenhum problema, né? Mas eu acredito nesse ponto, né? Eu particularmente nunca votei em nenhum sacerdote religioso, né? Eu procuro assim, separar, né? Separar. Os dois Sim, aspectos. muito legal isso. E o próprio Abraham Kuyper, né? Ele dizia que um governante, um político, ele não deveria privilegiar uma religião em detrimento da outra. Ele fala isso em um dos seus textos. Então entra a questão de outro termo que é muito utilizado hoje, Estado laico. Né? Exatamente, Estado laico. que é diferente de laicismo. Sim, a gente queria entender, esclarecesse um pouco sobre isso. E também em saber separar. Eu não estou governando para evangélicos, não estou governando para ubandistas, eu estou governando para um povo. Né? Eu também coloco como particular. Eu já acho errado a ideia de você se candidatar já colocando como pastor fulano de tal. Por quê? Querendo ou não, você está querendo trazer um mérito da sua atividade religiosa para que o seu eleitorado vote em você, né? Não, você é o fulano de tal. Isso daí não conta. Exatamente. Ele teria que, na verdade, dizer quais são os valores que ele defende. Sim, mas ao mesmo tempo, o que é o Estado laico? Pois é, né? Aí, se você estudar, a gente tem basicamente dois modelos antagônicos, né? O modelo norte-americano, que pensem, né? Os Estados Unidos foram fundados por cristãos protestantes. Eles vinham da Inglaterra, onde existiam muitas guerras religiosas, né? Subia um rei católico e perseguia os protestantes. Subia um rei protestante e perseguia os católicos. Então, quando eles foram para fundar os Estados Unidos, eles pensaram o seguinte: não pode assim, ninguém usar o Estado para perseguir as pessoas. Por quê? Por conta do princípio da liberdade. Os homens são livres, né? E livres, inclusive, para nem ser cristão. Então, qual é a ideia de lá? Que o Estado não pode nem proteger, né, a determinada religião ou vamos dizer assim, favorecer e nem também perseguir os outros. As pessoas vão dar enfoque o quê? Na liberdade. Está entendendo? Então, assim, então, o cara pode ser cristão, pode ser judeu, pode ser ateu, enfim.
né? E ambos podem exercer cargo político. E o Estado não se mete na questão religiosa, é uma outra esfera, né? E já se você pega o modelo francês, que foi muito influenciado pela Revolução Francesa, iluminismo ali, né? Exatamente, já vem por laicismo, uma ideologia. É a ideia de você excluir a religião, os valores religiosos da vida pública. Intolerância religiosa. Mais uma intolerância. Eles falavam isso, né? Sim. Que queriam enforcar o último muito monarca da Europa. A Coreia do Norte da vida. Exatamente. Com as tripas do Último padre. Né? Então, para ter só um exemplo, imagina uma seguinte escola pública, né? E aí chega um padre, um pastor, sei lá, um espírita lá, diz, olha, eu queria usar o intervalo aqui para falar um pouquinho de fé, de religião, no modelo norte-americano. Sim, pode. E mais ainda, e permitir qualquer um, e não iam nem favorecer nenhum, dizer, não, só pode só o protestante, ou só o católico, e proibir o outro. Não, pode. Tá? No sentido de liberdade. Tudo feito com decência, com ordem, respeitando. Ninguém seria obrigado a assistir a palestra daquele religioso. Modelo francês, revolucionário. Não pode. Não pode. Porque o Estado é laico. É, isso aí. Tá? Isso aqui... eu vejo assim, é mais uma forma de você usar palavras bonitas para excluir o cristão da vida pública. Perfeito. E aqui no Brasil é um conceito, né, quando a gente fala Estado laico, o pessoal enche a boca para falar, acreditando que está falando algo bonito, e realmente é. Né, essa ideia de Estado laico, ela vem junto com a Revolução Americana, que era o quê? Para proteger a liberdade religiosa. Esse é o valor principal, a liberdade. Era defender a liberdade religiosa. Só que aqui no Brasil a gente fala Estado laico, pensa Estado laicista. Exatamente. Então, não, você não tem liberdade. Olha, você, sei lá, você é evangélico? Não, você não pode falar. Você é católico? Você não pode falar. Você é ubandista? Você não pode falar. Por quê? Porque aqui é laico. Não, isso não é laico, isso é laicista. Sim, e é interessante essa a hipocrisia da coisa, né? Tem um filósofo, um historiador alemão, Erich Wagner, que ele diz o seguinte, que ele classifica, né, tanto o comunismo, o socialismo alemão, né, de Hitler, o nazismo, o fascismo, como religiões políticas. Aí o que dizer? Quer dizer que nas escolas ou no ambiente público você pode falar das religiões políticas, mas não pode falar do cristianismo? Então assim, o que eu vejo, na verdade, é apenas mascarar um cerceamento da liberdade do cristão. E assim, o que é que eu entendo? Sim, qualquer pessoa pode usar o espaço público, usando a liberdade, e aí quem quiser assiste, quem não quiser não assiste. Sim, é tipo assim, então eu posso realizar um culto na escola na hora do intervalo. Pode, o Estado é laico, assim como tu pode bater um tambor aqui de Umbanda, ok? Então eu posso realizar um culto no Congresso? Pode, o Estado é laico. A ideia é que não pode só um tipo de manifestação religiosa. E outra coisa, as pessoas também têm a liberdade de escolher estar ali. Mas olha só, aí a gente falou sobre esquerda e direita. O que é que a direita mais valoriza? Liberdade. A esquerda, controle. Não vou controlar. Eu vou é uma espécie de um fetiche, né? Eu vou dizer não para você, vou te controlar, você não pode, eu vou mandar. Entendeu? Então assim, então tem valores diferentes aí. Um é controle só que usa um nome bonito lá, né? E o outro é liberdade. Perfeito. Elber, a gente deu uma olhada então, e eu acho que isso já ajudou demais a conseguir direcionar o nosso voto, né? A nossa cosmovisão se alinha mais com o espectro político, e a gente fez algumas perguntas aqui que vão demonstrar isso. Mas, por fim, quero te fazer 2 perguntas para a gente já indo para o final. Como que tu avalia, de forma mais específica, esses últimos 4 anos de governo que a gente teve do atual presidente, do atual governo? Tu avalia pontos positivos, pontos negativos? E a segunda pergunta é, como tu acha que deve ser, o que tu imagina como projeção aí, se acaso o partido de esquerda ganhar? Como que a igreja vai se posicionar? É o fim? Fomos derrotados? Ou Deus está soberano sobre todas as coisas? Como é que tu avalia isso? 2 perguntas. Sobre a questão do atual governo, né? Primeiro que eu vejo como uma ruptura, né? E eu digo assim com muita tranquilidade. Eu nunca fui de esquerda. Como eu falei, eu sou bisneto de protestante. Tá? Eu sempre admirei os Estados Unidos. Como o pessoal odiava, não, eu sempre admirei. Eu sabia que eles eram cristãos protestantes e eu sempre valorizei a questão da liberdade, enfim, a forma como eles conduziam, né? E se tornaram uma grande potência, né?
E o que eu vejo, assim, e uma coisa que é interessante, né? Quando surgiu o nome do candidato, né? Isso lá em 2018, eu tinha meus pés atrás por conta que não sabia como é que ele ia conduzir, principalmente na questão da economia. Quando ele falou que ia colocar o Paulo Guedes, e eu sabendo que o Paulo Guedes era da Escola de Chicago, que defende a liberdade, inclusive é interessante o livro do Milton e da Rose Friedman, né, que é os fundadores da Escola de Chicago, né, é livres para decidir. Isso falar assim, vai ao encontro daquilo que eu acredito. Deus não dá liberdade para decidir, inclusive para decidir errado, mas Deus não dá essa liberdade. Então eu vejo assim que houve um avanço nessa questão da liberdade, um avanço na questão de você desburocratizar, um avanço na questão de você reduzir os impostos, né, no combate à corrupção, apesar de todo um sistema falando contra. E uma coisa que é interessante, a gente está falando bastante de liberdade, né? Existe uma forma para você tirar a liberdade do povo. Como é que você pode fazer isso? Você tira a liberdade do povo fragilizando, né? Taxando o povo, você colocando excesso de burocracia e regulamentação, e depois você mesmo administrando o serviço público. Isso é uma fórmula do socialismo. Quando você taxa demais o povo, muito imposto, com a desculpa de oferecer serviços públicos melhor, blá, 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 enfim. Você está fragilizando ele economicamente. Você está tirando a liberdade dele. De novo, a questão do roubo, né? Você está fragilizando ele, tornando ele dependente do Estado. Olha aqui a idolatria do Estado. Uma outra forma de você... Não, o cara pode ter muito dinheiro, mas eu vou colocar um excesso de norma, de regulamentação, né? E aí você também fica manietado. Que às vezes, por exemplo, você quer abrir, sei lá, na garagem da sua casa, um pequeno negócio. Tenta abrir. Veja a quantidade de burocracia. Você está impedindo a pessoa de trabalhar, de prover seu próprio sustento. Isso é bíblico, é sagrado, né? No suor do seu rosto, né? Mas se você também coloca obstáculos de burocracia, você também está escravizando o povo. E por último, como você não tem nem dinheiro e nem possibilidade de fazer nada, aí o próprio Estado vai oferecer o serviço. Vou dar um exemplo bem prático. Telefonia, saneamento básico. Antes tudo era do Estado. Eu vi naquela época, né? Eu comprei um celular na antiga Telepará celular. Era uma fila enorme, tinha burocracia, tinha gente que era conhecido do governo, né? Furava a fila. A situação que às vezes o valor de uma linha telefônica valia, você usava até às vezes para comprar um carro ou dar entrada numa casa, era um bem, era uma coisa assim, muito valiosa, por conta estava tudo concentrado no Estado. Né? O Estado fornecendo o serviço de telefonia, que é estratégico, vamos garantir para todo mundo. Mentira, nunca conseguiram, né? Só os mais ricos e alguns na classe média tinham telefone, linha telefônica, né? E aí, quando foram privatizar, faltaram queimar, tocar fogo no país, né? Porque estavam vendendo patrimônio. E aí, privatizaram. E olha que foi ainda uma privatização meia boca, né? Ainda tem muita regulamentação, né? Mas só essa liberdade que houve, você vê pessoas humildes, com celular, com essa possibilidade de se comunicar. Volta agora para o saneamento básico. É uma desgraça. Está na mão do Estado. O Estado administrando. Né? Mas no centro da cidade, o serviço básico, eu moro no centro da cidade, o serviço básico é razoável, me atende. Vai para a periferia. Aqui no nosso estúdio mesmo falta água todo dia. Exatamente. Exatamente. Tem que ter uma bomba. E aí você verifica essa questão. Né? E, por exemplo, aí, comparando, por exemplo, nos Estados Unidos, lá eles se orgulham, por exemplo, tem lugares lá que eles constroem mini hidrelétricas, eles mesmo fornecem a energia deles. E eles têm o maior orgulho de dizer assim, eu não dependo de nenhum político. Até a forma como foi feita a Constituição dos Estados Unidos, eles deram ênfase a essa liberdade. É o povo que é livre, porque essa liberdade foi dada por Deus. E em alguns aspectos pontuais, a gente vai ceder nossa liberdade para o político. Mas eu é que conduzo o carro, não é o político. Eu sou livre. Em algumas coisas, sei lá, o Poder Judiciário, o Exército, né, a Polícia. A segurança, né, de uma forma geral. Mas não deixa tudo na mão do Estado. O problema não é você... Eu não sou contra, não sou anarquista. Uhum. Só que eu nunca vou aceitar, isso é antibíblico, que o Estado seja a primeira e a única opção. Né? Não dá. Até pela questão da justiça. Não, mas... Quando o Poder Judiciário, não, eu até trabalho lá, mas, por exemplo, não dá conta de você tentar resolver isso na justiça privada. A própria Bíblia fala isso, né? É a poucos irmãos, resolver entre vós. Está fazendo justiça também, e não deixar tudo concentrado na mão de um político.
né? E essa ideia dos Estados Unidos, enquanto que aqui no Brasil, a nossa Constituição de 88, que foi um pouquinho antes da queda do Muro de Berlim, né? É uma Constituição de inspiração socialista, de muito controle, em que o Estado vai dizer para você quais são os seus direitos e seus deveres. Qual é o problema disso? Ele pode, de repente, dizer o seguinte: olha, vou te dar o direito de te aposentar. Beleza, eu coloco um monte de regra para você. Você não consegue se aposentar. Porque você está na mão de um político. E eles fazem umas regras benéficas para eles. Você entende assim que, na verdade, assim, o que eu vejo como cristão, eu sempre vou me posicionar para o lado que vai sempre defender a liberdade, né? Então, aí eu vejo no atual governo que houve um direcionamento para reduzir os impostos. A gente viu isso, essa questão da gasolina. Isso, para mim, isso assim, está alinhado com Deus, né? De você dar essa liberdade para o povo, né? E você não roubar, né, o suor de forma desnecessária, né? Eu não sou contra o pagamento de impostos. Tem algumas coisas que a gente tem que de fato, custear a máquina do Estado. Mas por que a gente paga 30%, 35% pagado de gasolina? Isso é uma extorsão, né? Então eu via que houve essa questão de diminuir os impostos, de diminuir a burocracia. Hoje, essa semana eu vi um post, né, que pela primeira vez em décadas a gente consegue abrir uma empresa no Brasil em um dia. E antes não, né? Então aí é nesse sentido, né, que eu vejo que houve um alinhamento, e sem contar a questão de defesa da família, né, contra o assassinato de crianças no ventre. A inflação também baixou, né? Mas tudo, por exemplo, hoje nós temos um economista. Tem uma frase do Hayek, né, que é da Escola Austríaca de Economia, que ele fala o seguinte: se socialista entendesse de economia, ele não seria socialista. Porque, na verdade, o socialismo, como um aspecto econômico, o socialismo não funciona, ele é imoral, é injusto, é antibíblico. Não é que não deu certo, o socialismo é errado. A luz da palavra de Deus é errado. Então não existe até porque eles pregam muito essa questão de toda a propriedade privada tem que ser abolida, né, e ficar na mão do Estado. E isso é antibíblico, né? Então tem essas questões. Então, nesse sentido, eu vejo que pode melhorar bastante, e também eu entendo que uma pessoa só não dá para fazer muita coisa. A necessidade de mudar também, melhorar o Congresso, né, o próprio Poder Judiciário, né, os governadores, enfim, é toda uma... Muita gente vê essa empaca, né, as coisas, há uma espécie de disputa ali entre o poder... Quem tem mais poder, né? O poder judiciário e aí, olha só, essa questão de, durante muito tempo, e isso eu via na minha igreja, né, até minha experiência de protestante, né, que política não é lugar de crente. E aí, nesse ponto, muita gente que não tinha princípios cristãos, né, entrou a política no sentido mesmo de se dar bem e controlar o povo, né, por conta da nossa omissão. Né? Então, aí eu vejo que agora a gente está despertando, né, e eu creio nisso, né, que nós somos sal da terra, a luz do mundo. E aí até queria citar aqui o Kuyper, né, que ele fala uma coisa interessante aqui, né, pegar aqui o Abraham Kuyper, né. Então ele diz o seguinte, até sobre a questão de cosmovisão, né, ele diz o seguinte: não há uma polegada quadrada em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, né? Ela é minha. Tudo. Então, e a gente como igreja, como corpo, a cabeça que é Cristo, inclusive na política, nesse sentido de ocupar o espaço, mas assim, não é para controlar a população, mas para oferecer o nosso serviço, né? De fazer o povo livre, né, de ter direito à propriedade privada, né, de não ter ninguém regulamentando de forma excessiva, né, o trabalho, né, não ter de diminuir a quantidade de impostos para que a pessoa tenha dinheiro para se sustentar. Essa que é a ideia. Né? Então eu vejo que a gente tem muito ainda que avançar, e não só na questão da política, mas em outras áreas, educação, arte, etc. Tem um livro, é um livro cristão, um livro teológico também. Ele chama Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Eu vi uma palestra muito interessante. E esse livro ele começa justamente com a discussão sobre esse conceito de soberania. A palavra de Deus diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, certo? Certo. Então, se a gente tira Deus da equação, se a gente tira Deus
por exemplo, da educação, e ele que é o soberano, se eu tiro isso, automaticamente algo vai ter que substituir. E algo passa a ser soberano sobre aquele determinado aspecto. Na educação é assim. Quando a gente tira os valores cristãos da educação, automaticamente algo vai ocupar o lugar. E aí vem aí, mais uma vez, esse aspecto do Estado. Se é o Estado que dita como é a BNCC, se é o Estado que dita quais são as matérias que entram, como deve ser visto, como é o estilo de prova, se é ele que diz tudo isso... O que deve ser valorizado, o que deve ser escondido. Exatamente. Sim. Qual é o tipo de autor que você deve ler, Uhum. então a gente já sabe quem é que vai se tornar o soberano. Então a gente tem boas projeções se o candidato da direita vencer, né? Uhum. Não sabemos se no primeiro ou no segundo turno, dado o histórico do governo dos últimos 4 anos, mas como tu avalia numa possível derrota? Quais são os prejuízos para a igreja e como que a gente pode se posicionar? Eu já vejo, não sei se você, mas eu já vi várias postagens assim de pessoal com muita raiva dos evangélicos. Agora sim, e inclusive uma vez eu estava assim meditando com Deus, né? E confesso que eu fiquei muito triste quando o Trump perdeu nos Estados Unidos, né? Porque era um candidato que defendia valores cristãos, né? E aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Mas aí Deus me lembrou, mas vem cá. No Império Romano, quando os cristãos começaram a ser perseguidos, quem eles tinham? Eles tinham algum político por eles? Não, eles tinham a Deus e tinham um ao outro. Então, assim, independente de quem ganhar, né, a gente vai continuar sendo mais do que vencedor. A gente vai continuar tendo Cristo e continuar tendo os irmãos. Lógico que eu sei que pode ser uma consequência dos pecados da nação. Enfim, tem essa questão das escolhas, né? Mas eu sei que tudo que a gente verifica, o cara falar de controle da mídia, né, de regularizar, né, de fazer passar o assassinato de crianças, né, isso traz uma maldição terrível para a nação. Alinhamento com países ditatoriais. Por exemplo, muita gente não sabe, mas se você for no Google hoje e escrever assim, Partido Comunista da China, e você começa a colocar partido de esquerda, Partido Comunista da China e PT, depois coloca PSDB, MDB, PSOL, PCdoB, PDT, eu já fiz isso, com 6 partidos. Todos eles estão aliançados com o Partido Comunista da China, que é um partido totalitário e genocida. Isso é uma verdadeira ameaça à democracia e à nossa liberdade. Porque na China são 90 milhões de esquerdistas do Partido Comunista que controlam 1,5 bilhão de pessoas. E eles sabem como controlar a vida das pessoas. Eles dão uma vantagem. Lá a China é um país super seguro. Eu tenho um amigo meu que é missionário, foi missionário lá na China, né? Então, dos caras mesmo, meia-noite, vai no caixa 24 horas, sai com o dinheiro e vai contando na rua. Porque bandido lá, não é que não tem, porque... Se tiver, eles eliminam. Eles oferecem essa segurança. Em compensação, tu tem que dever uma lealdade ao Estado. Tem que idolatrar o Estado. E eles sabem como controlar. 2019, 2020, né, foi o último relato que eu vi de que o partido estava lá retirando todos os símbolos cristãos, né, retirando as cruzes do alto das igrejas. Foi proibido o aplicativo da Bíblia. Exatamente. Aí tu vê de novo aqui, essa disputa entre liberdade e controle. Né? E por isso que eu como cristão, né? E eu valorizo e eu defendo e eu entendo que Deus fez os homens livres, né? Vai ter homens livres no céu e homens livres no inferno. Gente que decidiu rejeitar Cristo vai para o inferno, e aqueles que decidiram escolher a Cristo vai para o céu, mas são homens livres. Então eu não consigo conceber, né, um cristão a apoiar um regime totalitário. Por conta dessa minha formação protestante, por exemplo, quando eu, primeira vez, criança, né, quando comecei a estudar sobre socialismo, marxismo, né, quando eu vi a expressão ditadura do proletariado, na hora acendeu o sinal vermelho. Não, isso aqui não é de Deus. Pronto, já fechou. Então eu nunca fui de esquerda por conta disso, por conta desse valor da liberdade. Né? Então não tem como. Né? É como água e óleo, não tem como misturar. Né? E é isso que eu falo, né? Que o tema o cristão é política. Né? A gente tem que raciocinar como cristão. Liberdade é inegociável. O nosso Deus que nos deu. Claro que tem lá em Ezequiel 18, fala da questão que a responsabilidade é pessoal. Né? Essa liberdade sendo tratada com responsabilidade.
né? Tudo aquilo que você fizer, você vai prestar contas. Mas você é livre. Né? Isso a gente tem que perceber. E eu vejo seria uma coisa bem triste, né? Porque a gente tem visto, né, o que aconteceu na Venezuela, está acontecendo na Argentina, Nicarágua, na Nicarágua, né? E é mesmo essa perseguição aos cristãos. E mesmo aqui hoje nesse ambiente no Brasil, você sabe que tem alguns lugares que são hostis aos cristãos. E você for falar de Jesus Cristo e criticar, por exemplo, Che Guevara numa universidade, você pode ser linchado ali. Sim. Né? Então, cancelado. A igreja, né, os cristãos, eles precisam se posicionar, né, enquanto cidadãos políticos que influenciam também na nossa qualidade de vida, na nossa liberdade, como muito foi falado aqui. Eu queria que tu deixasses um último conselho para quem vai votar no domingo. Quais são as orientações que tu deixa para a gente poder ter um voto consciente? Se você pegar a Bíblia, né, e ver os versículos, as passagens que falam sobre política, né? Tem lá em Romanos, Paulo fala isso, né? Romanos 13, e Pedro também fala, né? Mas aí fala que é interessante, fala que primeiro a gente tem que honrar as autoridades, são servas de Deus, e coloca funções bem específicas. Aquela autoridade deve punir quem fez o mal, não deve tirar a liberdade daquele que está fazendo o bem. Pelo contrário, tem que até que elogiar, resguardar. Então, a minha primeira orientação é: você vote como um cristão. Qual é o candidato que promete mais liberdade para o indivíduo e que procura reduzir o tamanho do Estado? Que o Estado não seja aquele leviatã, aquele monstro, né, que vai te controlar. Né? E aí a Bíblia é bem clara. Né? Há uma limitação do poder do Estado. O Estado não pode tudo. Pode muita coisa, mas não pode tudo. Até porque, historicamente, né, a capacidade dos governantes fazerem bondade é limitada. Mas se você estudar a quantidade de maldade que foi feita por políticos ao longo da história, quanto sangue foi derramado. E tudo por quê? Porque deram muito poder, muito controle na mão de poucas pessoas. E é interessante você olhar na própria história de Israel, que quando Deus tira o povo hebreu escravo do Egito e vai para Canaã, você via que era um estado mínimo. Eles eram livres, faziam até muita coisa errada, mas eram livres. Mas aí tem uma parte que é interessante, eu gosto dessa passagem, né, que está lá em 1 Samuel 8,5, que foi justamente da transição do governo de juízo para a monarquia. Aí teve uma situação lá casuística, né? Os filhos de Samuel começaram a dar problema, mas aí o modelo estava errado. Não, tinha que corrigir os filhos de Samuel, né? Mas aí o povo pede o seguinte: não, nós queremos um rei conforme o costume das nações, a tradição das nações, não conforme o princípio de Deus. E aí Deus fala assim, olha, depois Deus fala, né, para Samuel, que Samuel ficou triste, né? É o último do juízo. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Estão me rejeitando. Né? E aí Deus fala, olha, esses vão ser os direitos do rei. E olha como Deus fala aí, é essa questão da visão, né? Deus não fala, esses são os direitos da monarquia ou do direito do Estado democrático monárquico, não. Direito de um ser humano que vai colocar uma coroa, ter um cetro, vai ter muito poder e dinheiro. E começa a dizer, olha, ele vai dizimar, você vai pegar muito dinheiro de vocês, vai pegar os filhos de vocês e vai usar para guerra, as filhas de vocês vão ser empregadas dele. Enfim, vai ser um ser humano que vai controlar vocês e pode fazer de forma assim exorbitante. Né? E aí mais lá na frente, aí veio os reis, né? E aí você vê, por exemplo, o rei Acabe, né? Usou a influência dele para matar lá o homem que tinha vinho que desejar, né? Com Jezabel. Sim. A questão não é porque ele fez isso, mas ele tinha um poder. Porque ele podia. O rei Manassés, a Bíblia fala que corria rios de sangue lá em Jerusalém, foi um rei cruel. A questão é, por que deram tanto poder para Manassés? Estão entendendo? Então Deus não queria dessa forma. Deus até permitiu. É aí que eu vejo, né, a forma extraordinária como Deus lida com o poder. Ele, sendo Deus todo-poderoso, ele não impõe e deixa o ser humano decidir. Mas muitas vezes a gente escolhe líderes que vão nos escravizar, que vão nos controlar. Né? E a gente tem que ter essa consciência.
né? Então eu sempre procuro olhar os programas de governo e eu sempre vejo a questão dos impostos. Quem prega que vai aumentar os impostos, que isso é uma forma de escravizar o povo, de controlar o povo. Aquele que quer aumentar cada vez mais a quantidade de ministérios, né, e de serviços públicos, isso também é uma forma de você controlar, subjugar o povo, né? E aqueles que de alguma forma querem controlar a mídia, controlar o que deve, agora quer controlar até o que é verdade e o que não é verdade, né? E aí o que é mais assim irônico dessa história, né, é que os que falam que querem controlar a verdade, serem os editores da sociedade. Eles nem creem na verdade. Exatamente. O principal ideólogo da esquerda, Karl Marx, era relativista, dizer que a verdade era relativa, queria suprimir a verdade. Então, como é que eu, como cristão, que tenho a verdade... Creio, a gente leu... Exatamente, que tem a verdade com valor absoluto, aí vem um esquerdista dizer para mim o que é verdade e deixar de verdade. Vocês nem acreditam nisso. Porque, na verdade, não é essa a questão. A questão é controlar o que você pode falar e o que você não pode falar. Né? Então, aí sobre essa questão da política, eu vejo muito esses dois lados. Um ênfase na liberdade com uma responsabilidade e o outro com ênfase no controle com a desculpa que vai trazer o paraíso aqui na Terra. Bem, o nosso desejo é esse, né? Que essas eleições elas concorram para uma nação mais próxima dos princípios bíblicos, que Deus ele possa abençoar a nossa nação, tão amada, tenha misericórdia e que os cristãos se posicionem conscientemente. Que conheçam a Bíblia. Aí vem o principal, né? Oséias, né? Meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento desses princípios, né? A gente não pode... eu fico impressionado, né? E esse para mim é triste, né? Que tem uma outra passagem que é interessante, está lá em 2 Crônicas 20:20, né? E que aí o rei fala para o povo, olha, se vocês crerem em Deus, vocês estarão seguros. E se creem nos profetas, vocês serão prósperos. E crê em Deus e coloca o elemento humano ali. Os profetas, aqueles que anunciam a palavra de Deus. E aí o cristão, na parte política, ele vai escutar um ateu. Assim, a incoerência. Parece que saiu do portão da igreja, né, sai Jesus Cristo, entra Karl Marx, entra Lenin, Che Guevara, sei lá, qualquer outro relativista aí, progressista, e a pessoa deixa de ter a mente de Cristo. Elber, eu queria te agradecer por ter aceito esse convite, participar conosco aqui desse podcast. Eu agradeço. Que foi não só teológico, mas ele foi também muito informativo pra gente. Eu espero que você que nos acompanhou até aqui tenha sido abençoado, que você faça como um bom bereano e depois assista com calma esse vídeo e pegue as referências bíblicas que nós utilizamos aqui, que falam acerca desses temas que nós trabalhamos e que depois você possa, na sua casa, escolher com sabedoria aquele que mais encaixa nesses princípios bíblicos, segundo aquilo que a gente conversou aqui, segundo aquilo, na verdade, o que a palavra de Deus fala, tá? Não esquecendo que você pode se inscrever nesse canal, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os seus irmãos, abençoando não só a sua vida. Esse vídeo ele foi feito para abençoar a sua vida e você pode também abençoar a vida de outros compartilhando ele. Amém. Eu queria que tu orasse por nós, finalizando esse momento, nos abençoando, e foi um prazer. O prazer foi meu, que na verdade eu amo falar, né, da palavra, né, e assim, eu amo servir os meus irmãos. Essa é a principal assim, motivação, né, de levar essa verdade, porque o simples fato da verdade existir, ela não transforma ninguém, mas quando a pessoa entra em contato com a verdade, aí sim, ela conhece e ela é liberta. Amém. Vem a liberdade. Deus, eu te agradeço por esse momento, Deus, por essa oportunidade de falar um pouquinho da tua palavra, que a tua palavra ela é ampla, ela abrange todo o aspecto da humanidade. O Evangelho transforma vidas, o Evangelho transforma famílias, o Evangelho transforma a cidade e o Evangelho também transforma nações. Nós cremos nisso, né? Tu és um Deus que deixou princípios tremendos para que o homem vivesse bem, com liberdade, né? Com a sua família, com direito à propriedade privada, respeitando a vida, a verdade. E é isso que nós queremos para o nosso país, Deus. Que nós acreditamos que o Brasil vai ser uma nação próspera, vai ser uma nação livre, vai ser uma nação onde as famílias serão respeitadas e serão valorizadas e onde a vida será defendida, Pai. Então,
Eu creio que nessa mensagem possa alcançar muitos corações e que o Espírito Santo possa convencer e mostrar que ser cristão envolve renúncia, envolve mudança de mentalidade, envolve se submeter humildemente, né, aos princípios que foram ali estabelecidos pelo Senhor. E o que o Senhor faz é bom. Ele faz isso para o nosso bem-estar, para o nosso progresso, para a nossa felicidade. Então nós te louvamos. Eu também agradeço pela vida do Lucas, da vida do Rafael, por esse trabalho que com certeza tem levado a palavra de Deus de uma forma descontraída, acessível para muita gente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Deus.